E se o seu chefe não te deixasse pedir demissão? Já imaginou trabalhar todo dia com alguém que parece odiar o mundo e escolher justamente você como alvo? Katrina viveu isso por 2 anos, mas quando ela finalmente criou coragem para dizer chega, o milionário Bernardo Monteiro fez algo que ninguém esperava. Rasgou a carta de demissão bem na frente dela e disse que ela não ia a lugar nenhum. Agora me diz, o que você faria se fosse obrigada a continuar convivendo com o homem que mais te tirou do sério, mas que começa aos poucos a mostrar um lado que ninguém imaginava? Fica comigo até o final, porque essa história vai te provar que às vezes o amor surge exatamente onde você jurava que só existia ódio. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Katrina observou o relógio pela 10ª vez naquela tarde interminável. Ainda faltavam 2 horas para o fim do expediente, mas cada minuto ao lado de Bernardo Monteiro parecia se arrastar como uma eternidade. Ela organizou os documentos espalhados sobre a mesa de reunião, tentando ignorar a voz dele ao telefone, cada palavra carregada de impaciência. Não quero saber de suas desculpas. A entrega é amanhã ou cancelo o contrato. Bernardo bateu o telefone com força suficiente para fazer Katrina se encolher. 2 anos trabalhando como assistente pessoal dele e aquele temperamento explosivo ainda a pegava desprevenida. Katrina! Ele nem se deu ao trabalho de olhar na direção dela. O relatório financeiro que pedi ontem, cadê? Na sua mesa desde as 7 da manhã, Sr. Monteiro. Pasta azul, como sempre faço. Ele bufou, claramente contrariado por não ter encontrado motivo para reclamar. Katrina conhecia bem aquele padrão. Quando os negócios não iam bem, Bernardo procurava um alvo fácil para descarregar a frustração. E esse alvo, invariavelmente, era ela. A porta se abriu e 3 investidores entraram para a reunião das 3. Katrina serviu água e café, mantendo sua expressão profissional enquanto Bernardo iniciava a apresentação do novo empreendimento na Zona Sul. Tudo corria bem, até o momento em que o homem de terno cinza apontou uma discrepância nos números. Esses dados de viabilidade econômica não batem com as projeções de mercado, ele disse franzindo a testa. Isso compromete toda a análise. O sangue de Katrina gelou quando viu Bernardo virar lentamente para ela, aquele olhar cortante que ela conhecia tão bem. Katrina, você conferiu esses números antes de trazer para mim? Seu estômago se apertou. Senhor Monteiro, recebi esses dados diretamente do departamento financeiro ontem à tarde. Apenas formatei a apresentação conforme sua solicitação. Sempre uma desculpa pronta, não é mesmo? O sorriso dele não chegou aos olhos. Sua função é garantir que tudo esteja correto antes de chegar até mim. Aparentemente, isso é pedir demais. Um dos investidores tossiu, desconfortável com a situação. O rosto de Katrina queimava de humilhação. Não era a primeira vez que Bernardo a culpava por erros alheios, mas fazer isso na frente de clientes importantes ultrapassava todos os limites. Talvez devêssemos encontrar alguém mais competente para essa função, Bernardo continuou, cada palavra uma facada. Porque claramente você não está dando conta. Vou buscar os dados corretos imediatamente, Katrina respondeu, forçando a voz a soar firme. Saiu da sala com passos medidos, mas suas mãos tremiam quando fechou a porta. 3 vezes. 3 ameaças de demissão só naquela semana. E ainda era quarta-feira. O resto do dia passou em névoa. Katrina resolveu problemas, atendeu ligações, reorganizou a agenda impossível de Bernardo. Quando o relógio finalmente marcou 6 da tarde e o escritório começou a esvaziar, ela ficou parada olhando para a gaveta onde guardava sua bolsa. Algo dentro dela se rompeu. Chega. Simplesmente chega. Com dedos surpreendentemente firmes, abriu o computador e digitou uma carta de demissão curta e direta. 2 frases, apenas. Não devia explicações, não devia nada além do aviso formal. Imprimiu, assinou e dobrou o papel com cuidado. Bateu na porta do escritório de Bernardo, sem hesitar. Entre, ele disse, distraído com algo na tela do computador.
Precisa ser rápido. Tenho jantar em meia hora. Katrina atravessou a sala e colocou o papel dobrado sobre a mesa dele. Bernardo olhou para o documento, depois para ela, a confusão evidente em seu rosto. O que é isso? Minha carta de demissão. Peço o desligamento imediato da função. Ele pegou o papel, leu rapidamente, e Katrina viu o momento exato em que as palavras fizeram sentido. Sua mandíbula se contraiu, os dedos apertando ligeiramente as bordas do papel. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Como assim não? Bernardo rasgou a carta ao meio, depois em quartos, deixando os pedaços caírem sobre a mesa. Não aceito sua demissão. Katrina piscou, incapaz de processar o que acabara de presenciar. O senhor acabou de rasgar minha carta de demissão? Exatamente, você não vai a lugar nenhum. Com todo respeito, senhor Monteiro, isso não é uma questão de aceitar ou não. Estou comunicando minha saída. Ele se levantou, apoiando as palmas das mãos sobre a mesa. Leia seu contrato de trabalho novamente, Katrina. Especialmente a cláusula 7. Você assinou um acordo de permanência. O estômago dela afundou. O quê? Demissão voluntária requer 6 meses de aviso prévio ou pagamento de multa rescisória. Um sorriso arrogante curvou seus lábios. 30 mil reais. Você tem esse dinheiro guardado? Katrina abriu a boca, mas nenhum som saiu. 30 mil reais. Ela mal conseguia guardar alguma coisa no fim do mês depois de pagar todas as contas. Foi o que imaginei. Bernardo voltou a se sentar, como se o assunto estivesse encerrado. Nos vemos amanhã, 8 em ponto. Ela ficou ali parada, o choque dando lugar à raiva, depois à resignação. Finalmente, sem dizer mais nada, virou-se e saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Naquela noite, Katrina ficou acordada até tarde, relendo cada linha daquele maldito contrato que assinara 2 anos atrás, jovem e desesperada por um emprego. A cláusula estava lá, clara como cristal. Ela estava presa. Por enquanto. Katrina chegou na manhã seguinte com olheiras profundas e uma determinação inabalável. Se Bernardo queria mantê-la presa ali por cláusulas contratuais, ela cumpriria sua obrigação. Nada mais, nada menos. Acabaram-se os cafés especiais preparados do jeito que ele gostava, os lembretes gentis sobre compromissos pessoais, as horas extras voluntárias. Bernardo já estava em sua sala quando ela passou pelo corredor. Nem um bom dia saiu de seus lábios. Ela simplesmente ligou o computador e começou a trabalhar. Às 9h15, ele apareceu na porta dela. Você não confirmou minha reunião das 10. Confirmei às 8h23, senhor Monteiro. Há registro no sistema. Ele ficou ali parado por alguns segundos, como se esperasse algo mais. Katrina continuou digitando, sem levantar os olhos da tela. O café... A máquina está funcionando perfeitamente. Sinta-se à vontade. Bernardo abriu a boca, fechou, depois voltou para sua sala sem dizer nada. Katrina permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Os dias seguintes estabeleceram o novo padrão. Ela cumpria suas funções com eficiência impecável, mas a cordialidade tinha evaporado. Nada de conversas casuais, nada de sorrisos simpáticos, nada que não estivesse estritamente dentro de suas atribuições contratuais. E isso estava deixando Bernardo visivelmente perturbado. Katrina, o relatório mensal, ele começou na quinta-feira. Já está na sua mesa. Pasta verde, como sempre. Você está brava comigo? Ela finalmente levantou os olhos, sua expressão neutra. Não, senhor Monteiro. Estou apenas fazendo meu trabalho. Era isso que o senhor queria, não era? Ele abriu a boca para responder, mas a secretária tocou o interfone, avisando sobre a chegada de um cliente. Bernardo lançou um último olhar para Katrina antes de sair. A verdadeira mudança na dinâmica aconteceu na sexta-feira à tarde. Ricardo Tavares era um empresário jovem, dono de uma construtora em ascensão, e Bernardo estava ansioso para fechar parceria com ele. Katrina foi convocada para acompanhar a reunião e fazer anotações. Prazer em conhecê-la, Katrina, Ricardo disse quando foi apresentado, segurando sua mão por alguns segundos a mais que o necessário. Bernardo tem sorte de ter alguém tão eficiente e bonita trabalhando com ele. Obrigada, Sr. Tavares.
ela respondeu educadamente, puxando a mão de volta e pegando seu tablet. Durante toda a reunião, Ricardo direcionava perguntas e comentários para Katrina, mesmo quando o tema era claramente para Bernardo responder. Ela notou os dedos de Bernardo tamborilando, cada vez mais rápido sobre a mesa, sua postura ficando mais rígida. Katrina, você conhece bons restaurantes por aqui? Ricardo perguntou quando a reunião estava terminando. Talvez pudéssemos jantar um dia desses, discutir os detalhes do projeto de forma mais descontraída. Antes que ela pudesse responder, Bernardo interveio. A senhorita Ferreira não tem disponibilidade para compromissos externos com clientes. Qualquer dúvida sobre o projeto deve ser direcionada a mim. O tom cortante fez Ricardo erguer as sobrancelhas. Entendo, bem, foi um prazer de qualquer forma. Quando Ricardo saiu, um silêncio tenso tomou conta da sala. Katrina salvou suas anotações e se levantou para sair. Você não pode aceitar convites de clientes, Bernardo disse, ainda olhando para a porta por onde Ricardo tinha saído. Com todo respeito, o que faço fora do expediente não é da sua conta. É sim quando envolve meus clientes e minha empresa. Katrina se virou para encará-lo. Ontem você disse que eu era incompetente. Hoje parece que sou importante demais para conversar com outras pessoas. Decida-se. Eu nunca disse que você era incompetente. Não, porque ameaçar me demitir 3 vezes por semana passa exatamente essa mensagem. Ela cruzou os braços. Ou talvez o problema não seja minha competência. Talvez seja o fato de que você não suporta quando não tem controle total sobre algo. Os olhos de Bernardo brilharam com algo que ela não conseguiu identificar. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você é um controlador que trata as pessoas como objetos. Katrina pegou seu tablet. Se me dá licença, preciso atualizar os arquivos do projeto. Espera. A voz dele saiu mais baixa. Você realmente achou que eu quis dizer que você é incompetente? Não importa o que eu acho, importa o que você disse na frente de investidores importantes. Bernardo afastou-se da mesa, andando até a janela. Ficou ali parado, de costas para ela, os ombros tensos. Você é a única assistente que durou mais de 6 meses trabalhando comigo. A única que realmente entende como eu funciono, que antecipa o que preciso antes mesmo de eu pedir. Que honra! Katrina murmurou sarcasticamente. Não sou fácil de lidar. Eu sei disso. Ele finalmente se virou. Mas você aguenta. Você me enfrenta quando necessário. Corrige meus erros e ainda assim, você fica. Fico porque tenho um contrato que me obriga a ficar. É só por isso? A pergunta a pegou desprevenida. Katrina hesitou porque a verdade era mais complicada do que ela queria admitir. Não sei mais. Bernardo deu alguns passos em direção a ela. Fica mais 1 mês, sem obrigações contratuais. Se depois desse mês você ainda quiser ir embora, eu assino sua demissão sem enrolação e pago sua multa. Por que eu faria isso? Porque vou dobrar seu salário durante esse mês. Ele pegou o talão de cheques da gaveta. E porque, egoisticamente, eu não estou pronto para te deixar ir. Katrina olhou para o talão, depois para ele. O dinheiro era tentador, muito tentador. Com aquele valor, ela poderia até pagar a multa antecipadamente se decidisse sair depois. 1 mês, ela disse finalmente, mas tenho condições. Quais? Nada de gritos, nada de humilhações públicas, respeito ao meu horário de almoço, e você me trata como um ser humano, não como um saco de pancada emocional. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento, então estendeu a mão. Acordo feito. Quando suas mãos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu o braço de Katrina. Ela soltou rapidamente, pegando seu tablet com força desnecessária. Começa segunda-feira. O novo acordo. Combinado. Ele respondeu. E pela primeira vez em dias, algo parecido com um sorriso genuíno tocou seus lábios. Segunda-feira chegou trazendo uma tensão diferente no ar. Katrina entrou no escritório pontualmente às 8 e encontrou Bernardo já em sua sala, folheando documentos com uma xícara de café ao lado. Café comum da máquina, ela notou com satisfação. Bom dia, ela disse, mantendo o tom profissional. Bom dia, Katrina. Ele levantou os olhos.
Podemos conversar antes de começar? Ela entrou e fechou a porta. Bernardo apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sobre o acordo, ele começou. Quero deixar claro que vou realmente tentar, mas se eu escorregar, se voltar aos velhos hábitos, me avisa. Sem rodeios. Pode contar com isso. E ele hesitou, algo raro nele. Desculpa, pela quarta-feira. Você não merecia aquilo. Katrina piscou, surpresa. Em 2 anos nunca tinha ouvido um pedido de desculpas genuíno sair daquela boca. Obrigada. Os primeiros dias do novo acordo foram surrealmente diferentes. Quando Katrina cometeu um pequeno erro ao agendar 2 ligações no mesmo horário, ela se preparou para a explosão habitual. Em vez disso, Bernardo apenas respirou fundo. Temos um conflito na agenda, ele disse, a voz controlada apesar da rigidez nos ombros. Qual é mais urgente? A ligação com o escritório de advocacia. A outra posso remarcar. Então faça isso, por favor. Katrina remarcou a ligação, ainda processando o fato de que ele não tinha gritado. Quando voltou para informar, encontrou Bernardo apoiando a testa nas mãos. Está tudo bem? Está. É só. Ele ergueu o rosto. É mais difícil do que eu imaginava. Não gritar. Não descontar. Requer um autocontrole que eu não sabia que precisava ter. Bem-vindo ao mundo das pessoas normais, Katrina disse, um pequeno sorriso surgindo sem permissão. Ele riu, um som genuíno que ela raramente ouvia. Touché. A mudança não era apenas no comportamento dele. A atmosfera entre eles estava diferente, carregada de algo que nenhum dos dois queria nomear. Katrina começou a perceber detalhes que sempre ignorara. A forma como os olhos dele se iluminavam quando ela resolvia um problema complexo, como sua voz ficava mais suave quando estava cansado, como ele tinha o hábito de morder o lábio inferior quando concentrado. Na quinta-feira, trabalharam até tarde para finalizar uma proposta importante. O prédio estava vazio, apenas o som suave do ar-condicionado quebrando o silêncio. Katrina trouxe café fresco e sentou-se na cadeira em frente à mesa de Bernardo para revisar os números juntos. Cláusula 12, ela apontou. Esse prazo de entrega é muito apertado. O fornecedor nunca vai conseguir cumprir em 45 dias. Bernardo se inclinou para ver melhor, ficando perto o suficiente para ela sentir o aroma amadeirado de seu perfume. 60 dias seria mais realista? Ideal seria 75, considerando o histórico deles. Você sempre presta atenção nesses detalhes. Não era uma pergunta, mas uma observação admirada. Alguém tem que prestar, Katrina respondeu, tentando ignorar como seu coração tinha acelerado com a proximidade dele. Verdade. E eu tenho sorte que seja você. Ele a olhou com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer mais denso. Katrina, O celular dele tocou, cortando o momento. Bernardo atendeu com evidente frustração, e Katrina aproveitou para se afastar, criando distância segura entre eles. Quando desligou, ele passou a mão pelo rosto. Problema com o fornecedor do projeto da Zona Norte. Preciso resolver isso amanhã cedo. Eu marco a reunião. Katrina começou a juntar seus papéis. Está tarde. Devíamos ir. Deixa eu te levar para casa. Meu motorista está esperando. Não precisa, por favor. A essa hora é mais seguro. No carro, o silêncio era confortável, mas carregado. Bernardo ficou olhando pela janela, perdido em pensamentos. De repente ele perguntou, por que você ficou 2 anos? Antes do contrato, antes do dinheiro, por que aguentou tanto tempo? Katrina pensou cuidadosamente antes de responder. Porque por baixo de todo aquele comportamento horrível, eu vi alguém que não era completamente ruim. Alguém que era brilhante nos negócios, que se importava com a qualidade do trabalho, que tinha potencial para ser melhor. Ela olhou para ele. E eu estava certa, não estava? Você sempre está certa, ele murmurou, seus olhos encontrando os dela no espaço estreito do banco de trás. O carro parou em frente ao prédio dela. Katrina pegou sua bolsa, mas hesitou antes de sair. Bernardo? Sim. Você está indo bem, com tudo isso. Só queria que você soubesse.
O sorriso que iluminou o rosto dele foi diferente de qualquer coisa que ela já tinha visto. Não era o sorriso arrogante do empresário confiante, nem o sorriso cortês das reuniões de negócios. Era genuíno, quase tímido. Obrigado, Cat. Cat. Ele nunca a tinha chamado assim antes. O apelido soou íntimo, caloroso, perigoso. Boa noite, ela disse rapidamente, saindo do carro antes que pudesse fazer algo estúpido. Enquanto subia para seu apartamento, Katrina tentou ignorar as borboletas, persistentes em seu estômago. Era só gratidão, disse a si mesma. Gratidão por finalmente ser tratada com respeito. Nada mais. Mas quando deitou na cama naquela noite, foi o rosto dele que ocupou seus pensamentos até ela finalmente adormecer. Na sexta-feira de manhã, Bernardo chegou com um café especial na mão e colocou sobre a mesa dela sem dizer nada. Era exatamente como ela gostava. Cappuccino com canela extra. Você lembrou, ela disse surpresa. Sempre soube, ele respondeu simplesmente. Só nunca tinha demonstrado. Mais um dos meus erros. Katrina segurou a xícara quente entre as mãos, algo se derretendo dentro de seu peito. Isso era perigoso. Muito perigoso. Mas quando Bernardo sorriu para ela antes de entrar em sua sala, ela não conseguiu evitar sorrir de volta. O fim de semana passou rápido demais. Katrina tentou não pensar em Bernardo, no sorriso dele, na forma como seu apelido soava nos lábios dele. Tentou e falhou miseravelmente. Segunda-feira chegou trazendo uma surpresa desagradável. Bernardo estava completamente diferente. O homem que tinha sorrido para ela na sexta-feira tinha desaparecido, substituído por uma versão ainda mais fechada do chefe tirano que ela conhecia. Bom dia, Katrina cumprimentou ao entrar com os documentos da manhã. Ele mal olhou para cima. Deixa aí. Nenhum bom dia de volta. Nenhum sorriso. Nada. O dia piorou progressivamente. Bernardo estava frio, distante e voltando perigosamente aos velhos padrões. Quando Katrina trouxe o relatório de custos, ele o folheou rapidamente e jogou de volta sobre a mesa dela. Está incompleto. Incompleto como? Todos os itens estão... Refaz. Ele já estava voltando para sua sala. Katrina sentiu a raiva ferver. Não. Me diga especificamente o que está errado. Bernardo parou, virou-se lentamente. Por um momento, ela viu algo se debatendo em seus olhos antes da máscara fria voltar. Não tenho tempo para isso agora. Então não tenho como corrigir. Eles ficaram ali, travados em uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Bernardo entrou em sua sala e fechou a porta com força. Terça e quarta-feira foram piores. Bernardo estava ativamente evitando conversar com ela, comunicando-se apenas por e-mails curtos e frios. A equipe notou a mudança e começou a andar na ponta dos pés pelo escritório novamente. O que aconteceu? Mariana sussurrou na copa na quarta à tarde. Vocês estavam tão bem na semana passada. Não faço ideia, Katrina respondeu, e era verdade. Ela realmente não sabia o que tinha desencadeado aquela mudança brusca. Na quinta-feira de manhã, ela chegou ao limite. Bernardo tinha enviado um e-mail às 6 da manhã criticando um trabalho que ela tinha feito perfeitamente. E Katrina decidiu que chega era chega. Bateu na porta dele sem esperar autorização e entrou. Precisamos conversar. Estou ocupado. Não me importo. Ela fechou a porta atrás, disse: Você tem um acordo comigo. Nada de voltar ao comportamento antigo. E é exatamente isso que está fazendo. Não sei do que você está falando. Sabe sim, você está me evitando, me tratando mal, voltando a ser aquele chefe horrível que eu detestava. Katrina cruzou os braços. Se mudou de ideia sobre o acordo, seja homem suficiente para admitir. Vou embora agora mesmo, e você pode ficar com sua multa. Você não pode ir embora. Posso sim. Vou parcelar essa maldita multa pelos próximos 10 anos se for preciso. Mas não vou ficar aqui sendo tratada como lixo de novo. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Eu estava começando a acreditar que você podia ser diferente, que por baixo de toda aquela armadura existia uma pessoa decente.
Mas acho que estava errada. Você não estava errada. A voz dele saiu baixa, quase inaudível. Então me explica o que está acontecendo, porque eu não aguento mais essa montanha-russa emocional. Bernardo se levantou, caminhou até a janela e ficou ali parado por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que Katrina nunca tinha ouvido antes. Há 3 anos eu estava noivo. Carolina. Estávamos juntos há 2 anos, planejando casamento, comprando casa. Eu achava que finalmente tinha encontrado alguém que me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Katrina ficou em silêncio, sentindo que ele precisava continuar. 2 semanas antes do casamento, meu contador descobriu movimentações estranhas em uma das contas da empresa. Quando investigamos, descobri que Carolina estava desviando dinheiro há meses, e não estava sozinha. Meu sócio, meu melhor amigo desde a faculdade, estava ajudando ela. Ele deu uma risada amarga. Os dois estavam planejando me deixar falido e fugir juntos. Bernardo, eu sinto muito. Desde então eu construí muros enormes. Trato as pessoas mal antes que elas possam me machucar. É mais fácil ser temido do que ser traído de novo. Ele finalmente se virou para encará-la. E então você apareceu. Você, que me enfrenta, que não se deixa intimidar, que vê através de todas as minhas máscaras. Katrina sentiu o coração apertar. E isso te assusta. Me apavora. Ele deu alguns passos em direção a ela. Porque na sexta-feira, quando te levei para casa, percebi que estava desenvolvendo sentimentos por você. Sentimentos reais profundos, do tipo que eu jurei nunca mais ter por ninguém. Então você voltou a me tratar mal como mecanismo de defesa, ela concluiu, a raiva dando lugar à compreensão. Eu sei que é covarde, eu sei que não justifica nada. Bernardo parou a poucos passos dela, mas quando me dei conta do que estava sentindo, entrei em pânico, porque te dar esse poder sobre mim, o poder de me machucar, é a coisa mais aterrorizante que posso imaginar. Katrina respirou fundo, processando tudo. Parte dela queria abraçá-lo, dizer que entendia. Outra parte, a parte racional, sabia que compreensão não era desculpa. Eu entendo seu medo, ela disse cuidadosamente. Entendo o que a traição fez com você, mas isso não te dá o direito de me machucar preventivamente. Eu não sou a Carolina, nunca seria. Eu sei, racionalmente eu sei disso. Mas emocionalmente, você ainda está preso naquele trauma. Katrina se aproximou até ficar bem na frente dele. Bernardo, eu não posso te salvar de seus demônios. Só você pode fazer isso. Mas também não vou ficar sendo punida por crimes que não cometi. O que você está dizendo? Que se você quer que eu fique, precisa decidir. Ou você trabalha esses medos e me trata como mereço, ou eu vou embora. Não existe meio termo onde você me maltrata toda vez que seus sentimentos te assustam. Bernardo olhou para ela com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Eu não quero que você vá, mas não sei se consigo te dar o que você merece. Então descobre. Rápido. Katrina virou-se para sair, mas parou na porta. E Bernardo, obrigada por finalmente ser honesto comigo. É um começo. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que ela pudesse mudar de ideia e fazer algo impulsivo como abraçá-lo. Naquela noite, pela primeira vez em dias, Bernardo lhe enviou uma mensagem. Desculpa, vou tentar ser melhor. De verdade dessa vez. Katrina olhou para a tela por um longo momento antes de responder. Está bem, mas última chance. Entendido. Ela desligou o celular e deitou, o coração confuso entre esperança e medo. Amanhã seria um novo dia. Torcia para que fosse melhor que os anteriores. Sexta-feira amanheceu com Katrina tomando uma decisão. Se Bernardo queria provar que tinha mudado, ela testaria essa mudança, rigorosamente. Chegou 20 minutos atrasada, propositalmente. Entrou no escritório como se nada tivesse acontecido, cumprimentou Bernardo com um aceno casual e se sentou em sua mesa para verificar e-mails. Podia sentir o olhar dele através da porta de vidro de sua sala, mas ele não disse nada. Às 10 horas, ela não preparou o café que ele sempre tomava antes das reuniões matinais. Serviu apenas o café comum da máquina, sem o açúcar mascavo que ele preferia.
Bernardo tomou sem reclamar, embora fizesse uma careta discreta a cada gole. Na segunda-feira seguinte, Katrina esqueceu de imprimir os documentos para a reunião das duas. Bernardo precisou acessar tudo pelo tablet, claramente desconfortável com a improvisação. Você esqueceu os documentos, ele disse depois, o tom cuidadosamente neutro. Esqueci, meu erro. Ela não ofereceu desculpas ou explicações. Ele abriu a boca, fechou, respirou. Tudo bem, acontece. Ponto para ele. Na terça, ela marcou 2 reuniões importantes no mesmo horário e esperou para ver como ele reagiria quando descobrisse 1 hora antes. Bernardo chamou-a em sua sala, apontando para a agenda na tela. Temos um problema aqui. Temos? 2 reuniões, mesmo horário. Ele a olhou diretamente. Foi proposital? Talvez. Você está me testando. Estou. E até agora você está passando. Katrina cruzou os braços. Mas o dia ainda não acabou. Para sua surpresa, Bernardo sorriu. Um sorriso genuíno, quase divertido. Quanto tempo isso vai durar? Até eu ter certeza absoluta de que você não vai voltar a ser o chefe horrível que eu conheci. Justo. Ele remarcou uma das reuniões sem mais comentários. Mais algum teste planejado para hoje? Vários. Prepare-se. A equipe do escritório estava completamente chocada. Pedro comentou no corredor. O Bernardo pediu por favor 3 vezes hoje. 3. Estou começando a achar que foi abduzido por alienígenas. Mariana concordou, sussurrando para Katrina na copa. O que você fez com ele? Existe algum tipo de feitiço envolvido? Apenas consequências. Katrina respondeu com um sorriso enigmático. Na quinta-feira, durante um almoço de negócios, o verdadeiro teste chegou. Eles estavam no restaurante revisando propostas quando ela apareceu. Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho que custava mais que o aluguel de Katrina. Cabelos negros cascateando perfeitamente pelas costas, maquiagem impecável, uma aura de confiança nascida de privilégio. Bernardo. Ela se aproximou da mesa como se fosse dona do lugar. Que coincidência! Maravilhosa! Katrina sentiu Bernardo ficar rígido ao seu lado. Seu rosto se fechou instantaneamente. Carolina. O nome ressoou na mente de Katrina, a ex-noiva, a traidora. Você está ótimo. Os anos foram generosos. Carolina colocou a mão no braço dele, um gesto íntimo demais. Seus olhos mal registraram Katrina. E quem é sua companhia? Minha sócia, Katrina Ferreira. Bernardo respondeu. E Katrina notou que ele disse sócia, não assistente. Sócia. Interessante. Carolina finalmente olhou para Katrina, uma avaliação rápida e dispensiva. Bernardo sempre foi bom em encontrar pessoas úteis. Katrina sentiu uma pontada de ciúmes que tentou ignorar. E a senhora é? Carolina Vasconcelos, antiga, amiga de Bernardo. Antiga noiva que tentou me roubar. Bernardo corrigiu friamente. Não vamos embelezar a história. Carolina piscou, claramente não esperando a franqueza. Eu estava confusa, Bernardo, jovem e estúpida. Cometi um erro terrível que me arrependo até hoje. Que conveniente descobrir isso 3 anos depois, porque levei 3 anos para ter coragem de admitir que te amava de verdade, que ainda amo. Ela se inclinou mais perto. Podemos conversar, em particular, pelo que já tivemos? Katrina observou Bernardo. Este era o momento. Como ele ia reagir? Parte dela queria se levantar e sair, deixá-los resolver o passado. Outra parte, uma parte possessiva que ela não sabia que existia, queria ficar e lutar. Bernardo se levantou, mas não do jeito que Carolina esperava. Ele deu um passo para trás, criando distância física clara entre eles. Não temos nada para conversar. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. O passado ficou onde pertence. Não seja assim. Você sabe que éramos bons juntos. Éramos uma mentira. Você nunca me amou, amava meu dinheiro e as oportunidades que eu representava. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas sabe de uma coisa? Agradeço, porque você me ensinou a reconhecer quando alguém é genuíno. Carolina seguiu o olhar dele até Katrina,
e algo parecido com compreensão cruzou seu rosto. Entendo. Você seguiu em frente. Completamente. Ela sabe como você é difícil, controlador, impossível de agradar. Katrina se levantou também, cansada de ser falada como se não estivesse ali. Sei exatamente quem ele é, incluindo os defeitos. A diferença é que eu vejo uma pessoa que está tentando ser melhor, não uma carteira andante. Carolina olhou entre os dois, depois deu de ombros. Boa sorte, você vai precisar. Ela se afastou com passos medidos, e Katrina percebeu que estava tremendo ligeiramente. Não de medo, mas de adrenalina. Quando se sentaram novamente, Bernardo pegou a mão dela sobre a mesa. Obrigado por me defender. Ela é irritante. Concordo plenamente. Ele apertou os dedos dela gentilmente. E você estava com ciúmes. Não estava. Estava sim. Seus olhos brilhavam de um jeito diferente quando ela me tocou. Katrina sentiu o rosto esquentar. Se eu estava, foi só porque você sente algo por mim também, ele completou suavemente. Ela não conseguiu negar. Não quando ele a olhava assim, com aquela intensidade misturada com esperança. E se eu sentir? Isso complica tudo. Ou simplifica. Bernardo ainda segurava sua mão. Porque eu também sinto, e não estou mais com medo de admitir. O coração de Katrina batia descompassado. Bernardo, não precisa responder agora. Só precisava que você soubesse. Ele soltou a mão dela lentamente, como se relutasse. Mas quando estiver pronta para aceitar que existe algo real entre nós, eu vou estar aqui. Eles terminaram o almoço em um silêncio carregado de possibilidades. E quando voltaram ao escritório, Katrina não conseguia parar de pensar na mão dele segurando a sua, no calor que tinha sentido, na forma como seu coração tinha respondido. Talvez, apenas talvez, ela estivesse pronta para arriscar. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Katrina e Bernardo circulavam um ao redor do outro. Cada olhar significava mais do que palavras. Cada toque acidental enviava eletricidade através da pele. A tensão no escritório era palpável. Vocês vão finalmente assumir o que está acontecendo ou vão continuar nessa tortura? Mariana perguntou na copa na quarta-feira. Não está acontecendo nada. Katrina mentiu mal. Claro que não. Por isso você fica olhando para a sala dele a cada 5 minutos. Katrina não tinha resposta para isso. Na sexta-feira à noite, o escritório esvaziou cedo. A maioria dos funcionários tinha saído até às 5:30, ansiosos pelo fim de semana. Katrina ficou organizando arquivos, adiando o inevitável de ir para casa, para seu apartamento vazio, onde só teria seus pensamentos confusos como companhia. Às 7, Bernardo apareceu na porta de sua sala. Gravata afrouxada, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente bagunçado de passar a mão por ele o dia inteiro. Ainda, aqui? Terminando umas coisas, você também. Na verdade, estava esperando você terminar. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. O clique ecoou no silêncio. Precisamos conversar. O coração de Katrina acelerou. Sobre isso. Ele gesticulou entre os dois. Sobre como eu não consigo parar de pensar em você. Sobre como todas as manhãs eu invento desculpas para passar pela sua mesa. Sobre como quando você sorri, meu dia inteiro melhora. Katrina se levantou, as pernas subitamente instáveis. Bernardo, deixa eu terminar. Ele se aproximou lentamente. Eu sei que sou complicado. Sei que tenho bagagem emocional suficiente para afundar um navio. Mas você me faz querer deixar tudo isso para trás. Me faz querer arriscar de novo. E o que você quer de mim? Honestamente, tudo. Mas vou aceitar o que você estiver disposta a dar. Ele parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para ela sentir o calor dele. Posso te beijar? Todas as razões sensatas pelas quais isso era uma má ideia passaram pela mente de Katrina. A diferença de poder, mesmo que ela fosse tecnicamente sócia agora. A história deles, cheia de conflitos, o risco de dar errado e perder tudo. Mas quando olhou nos olhos dele e viu vulnerabilidade real, medo misturado com desejo, as razões sensatas evaporaram.
Sim. Bernardo a puxou para perto, e quando seus lábios se encontraram, foi como se algo clicasse no lugar. O beijo começou hesitante, explorativo, mas rapidamente se aprofundou. As mãos dele deslizaram para sua cintura, os dedos dela se entrelaçaram em seus cabelos. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Isso foi... Bernardo começou. Incrível, Katrina completou. Ele sorriu tocando a testa dela com a sua. Então, podemos fazer isso de novo? Pode, mas... Katrina deu um passo atrás, forçando o espaço entre eles para pensar claramente. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou ser sua namorada secreta. A expressão dele mudou, felicidade dando lugar à cautela. O que você quer dizer? Quero dizer que se isso vai acontecer entre nós, tem que ser real, público, nada de esconder, nada de fingir que somos só colegas de trabalho quando tem gente por perto. Katrina, você não entende. As pessoas vão falar. Vão dizer que você está comigo por interesse, que eu te fiz sócia porque estamos juntos. E você se importa tanto assim com fofoca? Me importo com como vão te tratar, com as coisas horríveis que vão dizer sobre você. Ele começou a andar de um lado para o outro. Eu te protegi dessas coisas até agora. Protegeu? A palavra saiu mais afiada do que Katrina pretendia. Você me humilhou publicamente várias vezes, Bernardo. Não venha com essa de proteção. Isso foi antes de eu entender o que sentia. Agora é diferente. É, porque para mim parece que você ainda tem medo, só que agora não é medo de se machucar, é medo de assumir publicamente o que sente. Katrina pegou sua bolsa, a frustração crescendo. Eu já passei 2 anos sendo tratada como se não fosse boa o suficiente. Não vou aceitar isso de novo, nem mesmo disfarçado de proteção. Espera, você não está sendo justa. Não? Então me diz, Bernardo. Você consegue me namorar de verdade? Me apresentar como sua namorada em eventos? Assumir publicamente que estamos juntos? Enfrentar os julgamentos juntos? Ela o encarou. Ou você só consegue me beijar em escritórios vazios? O silêncio dele foi resposta suficiente. Foi o que imaginei. Katrina sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a derramá-las na frente dele. Sabe, hoje recebi uma ligação da TechVision. Eles estão oferecendo uma posição de gerente de operações. Salário excelente, benefícios e nenhuma complicação emocional. O rosto de Bernardo empalideceu. Você está considerando? Estava em dúvida, mas acho que você acabou de me ajudar a decidir. Ela caminhou até a porta. Quando você estiver pronto para me ter de verdade, sem medos, sem segredos, me avisa. Até lá é melhor mantermos tudo profissional. Katrina, não faz isso. Meu aviso prévio começa segunda-feira, oficialmente. Ela abriu a porta, forçando a voz a soar firme. Boa noite, senhor Monteiro. Saiu, sem olhar para trás, embora cada fibra do seu ser gritasse para ficar. Só quando entrou no elevador, permitiu que uma lágrima solitária escorresse. O fim de semana foi tortura. Katrina tentou se distrair limpando o apartamento, assistindo séries, saindo com amigas. Nada funcionou. Seu telefone permaneceu teimosamente silencioso, sem nenhuma mensagem de Bernardo. Talvez ele tivesse aceitado sua decisão. Talvez fosse melhor assim. Segunda-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, combinando perfeitamente com o humor de Katrina. Ela vestiu seu terno mais profissional, prendeu o cabelo em um coque impecável e foi ao escritório 1 hora mais cedo. Precisava entregar sua carta de demissão antes de vê-lo, antes que a determinação falhasse. O RH aceitou o documento sem muitas perguntas. 6 meses de aviso prévio como estipulado no contrato. Katrina voltou para sua sala e começou a arrumar seus pertences pessoais em uma caixa. 2 horas depois, Bernardo chegou. Ela ouviu a voz dele no corredor conversando com alguém. Seu coração deu um pulo doloroso, mas ela continuou empacotando. Ele passou direto pela porta dela sem olhar, sem cumprimento, sem nada. Talvez realmente tivesse acabado. Às 10h30, seu telefone vibrou. Mensagem de Bernardo. Sala de conferências.
Agora, por favor. Katrina franziu a testa. Não havia nenhuma reunião agendada. Relutante, caminhou até a sala de conferências e abriu a porta. Toda a equipe estava lá. Todos os funcionários do escritório, sentados e olhando para frente com expressões confusas. E Bernardo estava de pé na frente da sala, visivelmente nervoso, ajeitando a gravata. O que está acontecendo? Katrina sussurrou para Mariana. Não faço ideia. Ele convocou todo mundo há 10 minutos. Bernardo limpou a garganta. Obrigado a todos por virem. Sei que isso é inusitado, mas preciso dizer algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo. Katrina sentiu o estômago revirar. O que ele estava fazendo? Bernardo olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com várias pessoas antes de continuar. Katrina notou como ele apertava e soltava os punhos, um sinal claro de nervosismo. Nos últimos anos, eu fui um chefe terrível, exigente além do razoável, insensível, muitas vezes cruel. Tratei pessoas talentosas como se fossem substituíveis, como se seus sentimentos não importassem. Ele fez uma pausa. E por isso, peço desculpas sinceras a todos vocês. Um silêncio atordoado tomou conta da sala. Pedro arregalou os olhos, boquiaberto. Mariana agarrou o braço de Katrina. Mas houve uma pessoa que sofreu mais com meu comportamento do que qualquer outra. Alguém que aguentou 2 anos de humilhações, ameaças e desrespeito. Bernardo virou-se diretamente para onde Katrina estava. Katrina Ferreira merecia reconhecimento, admiração e respeito. Em vez disso, recebia críticas injustas e tratamento degradante. O coração de Katrina batia tão forte que ela mal conseguia ouvir suas próprias palavras. Bernardo, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele deu alguns passos em direção a ela. Katrina é a pessoa mais competente que já trabalhou nesta empresa. Ela resolve em horas problemas que levariam dias. Mantém este lugar funcionando, me mantém funcionando, e eu fui idiota demais para reconhecer isso publicamente. Mariana sussurrou. Meu Deus, isso está mesmo acontecendo. Mas meu maior erro vai além do profissional. Bernardo parou na frente dela e Katrina viu algo em seus olhos que fez seu mundo parar. Meu maior erro foi não ter coragem de admitir na frente de todos que estou completamente apaixonado por ela. Murmúrios explodiram pela sala. Katrina ficou congelada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Eu sei que vão surgir comentários, julgamentos, fofocas. Sei que alguns vão dizer que ela está comigo por interesse, que ela só se tornou sócia porque estamos envolvidos. Ele olhou ao redor da sala. Mas qualquer um que trabalha aqui sabe que isso é mentira. Katrina conquistou seu lugar com competência, dedicação e uma paciência sobre-humana para lidar comigo. Alguns risos nervosos ecoaram. Então deixo claro agora, publicamente, qualquer relacionamento entre nós começou por admiração genuína dela por mim. Não sei por qual razão. Mais risos. E se alguém tiver problema com isso, o problema é comigo, não com ela. Katrina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Parte dela ainda não acreditava que isso estava acontecendo. Bernardo estendeu a mão para ela. Katrina, eu fui covarde na sexta-feira. Deixei meu medo falar mais alto que meus sentimentos. Mas passei o fim de semana inteiro pensando e percebi algo importante. O quê? Ela conseguiu sussurrar. Que o único medo que realmente importa é o de te perder. Todo o resto, opiniões alheias, julgamentos, fofocas, não significa nada comparado a isso. Ele deu mais um passo. Então estou aqui na frente de todos, sem máscaras, sem proteções, te pedindo mais uma chance. Você me magoou, Katrina disse, a voz tremendo. Me fez acreditar que poderíamos ter algo real, depois se escondeu atrás de desculpas. Eu sei. E foi imperdoável. Mas estou te pedindo para não desistir de mim ainda. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Porque eu descobri que prefiro enfrentar 1000 julgamentos com você ao meu lado do que viver seguro e sozinho. Katrina olhou para aquele homem impossível que tinha virado sua vida de cabeça para baixo, que tinha sido seu tormento e agora estava se expondo completamente por ela. Se eu aceitar e você voltar a ter medo, não vou.
Prometo que não vou. Ele apertou as mãos dela. E se acontecer, você tem permissão total para me chutar, literalmente. Isso arrancou um sorriso molhado dela. Vou te cobrar isso. Pode cobrar. Ele hesitou. Então, você fica? Me dá essa chance? Katrina olhou ao redor da sala. Todos os funcionários assistiam com atenção, alguns sorrindo, outros ainda processando. Mariana tinha lágrimas nos olhos. Tem mais uma coisa, Bernardo disse, voltando-se para a equipe. Eu gostaria de oficializar algo. Katrina não é mais minha assistente. Quero oferecer a ela uma sociedade real na empresa, 20% das ações. Agora foi a vez de Katrina ficar boquiaberta. O quê? Você merece, não por causa dos meus sentimentos, mas porque transformou esta empresa. Implementou mudanças que triplicaram nossa produtividade, melhorou nosso ambiente de trabalho e mostrou que sucesso não precisa vir através de medo. Ele sorriu. Eu preciso de você como sócia, Katrina, não como subordinada. Isso é loucura, ela sussurrou. É justiça, atrasada, mas justiça. Ele olhou nos olhos dela. Obviamente, a decisão é sua. Se quiser ir para a Tech Vision, vou entender. Mas saiba que aqui você tem um lugar, não como minha funcionária, como minha igual. Katrina sentiu mais lágrimas escorrerem. Seu cérebro gritava todas as complicações, todos os riscos, mas seu coração já tinha decidido. Você é realmente impossível, sabia? Ela disse, um sorriso atravessando as lágrimas. Isso é um sim? É um você tem muito trabalho a fazer para reconquistar minha confiança. Mas sim, eu aceito. A sociedade, você, tudo isso. Ela deu um passo mais perto. Com condições. Todas as condições que você quiser. Primeira, no trabalho somos sócios iguais. Nada de privilégios especiais. Segunda, se você voltar a ser o chefe tirano, eu saio e levo minhas ações comigo. Justo. Mais alguma? Sim. Katrina sorriu através das lágrimas. Me beija, agora, na frente de todo mundo. Prove que não está mais com medo. Bernardo não hesitou. Puxou-a para perto e a beijou ali mesmo, na frente de toda a equipe. E dessa vez, quando alguns começaram a aplaudir e outros a assobiar, Katrina não se importou nem um pouco. Quando se separaram, Mariana estava chorando abertamente. Pedro filmava tudo no celular e o resto da equipe aplaudia de pé. Acho que posso dispensar todo mundo mais cedo hoje, Bernardo anunciou, ainda com Katrina em seus braços. Comemoração. A sala explodiu em alegria. Enquanto todos começavam a sair, vários pararam para parabenizar Katrina, alguns até pedindo desculpas por não terem defendido ela antes. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala, Bernardo tocou o rosto dela gentilmente. Eu te amo. Sei que é cedo para dizer isso, mas é verdade. É cedo, Katrina concordou. Mas acho que também estou me apaixonando por você, pelo homem que você está se tornando. Isso é suficiente, por enquanto. Ele a beijou de novo, mais suave dessa vez. Obrigado por não desistir de mim. Obrigada por finalmente ter coragem. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas se abraçando, processando tudo o que tinha acontecido. Quando saíram da sala de conferências de mãos dadas, Katrina percebeu que pela primeira vez em 2 anos sentia-se completa, vista, valorizada e, estranhamente, esperançosa sobre o futuro. 6 meses depois, Katrina entrou no escritório e ainda sorriu ao ver a placa na porta. Monteiro em Ferreira, Empreendimentos Imobiliários. Seu sobrenome ali, em letras douradas, nunca deixava de trazer uma sensação de conquista. Admirando seu trabalho, Bernardo apareceu atrás dela, mas manteve uma distância respeitosa. Regra número 3 do acordo deles: nada de carinhos excessivos no ambiente profissional. Nossa conquista, ela corrigiu, entrando no escritório que agora dividia com ele. 2 mesas iguais, sem hierarquia. Tinha sido ideia dela e Bernardo concordara sem hesitar. Os primeiros meses como sócia e namorada tinham sido um campo minado de ajustes. Separar o profissional do pessoal era mais difícil do que qualquer um imaginara.
Você marcou reunião com os investidores sem me consultar de novo, Katrina tinha dito 3 meses atrás. Irritação clara na voz. Bernardo piscou, confuso. Achei que fosse apenas protocolar. Eu sou sócia, Bernardo, não sua assistente. Decisões sobre investidores são tomadas em conjunto. Ele tinha levado alguns segundos para processar. Então balançou a cabeça. Você está completamente certa. Desculpa, hábito antigo, vou remarcar. E remarcou. Desde então ele consultava ela antes de qualquer decisão importante. O namoro também tinha seus desafios peculiares. Bernardo simplesmente não sabia ser romântico sem transformar tudo em uma ordem executiva. Katrina, jantar hoje às 8 no Gero, ele tinha dito algumas semanas atrás. Isso foi um convite ou uma convocação? Ele franziu a testa. Um convite, não foi? Soou mais como compareça à reunião. Katrina cruzou os braços. Tenta de novo. Bernardo suspirou. Kate, você gostaria de jantar comigo hoje? Pensei no Gero, mas se preferir outro lugar, podemos mudar. Muito melhor. E sim, adoraria. Mas ele estava aprendendo. Pequenos gestos que mostravam consideração genuína. Trazer o café favorito dela sem ser pedido, perguntar como foi seu dia antes de falar do dele, lembrar de datas importantes sem precisar de lembretes. E Katrina também aprendia. Aprendia que quando Bernardo ficava controlador, geralmente era porque estava inseguro. Aprendia a reconhecer os sinais de quando ele estava lutando contra velhos padrões. Ei, ela dizia nessas horas, tocando o braço dele. Respira, estou aqui, não vou embora. E ele relaxava, os ombros perdendo a tensão. A empresa prosperava sob a nova dinâmica. Katrina implementara programas de mentoria, horários flexíveis e um sistema de feedback que melhorou dramaticamente o moral da equipe. A retenção de funcionários subiu 60%. Bernardo comentou durante uma reunião trimestral. Você tinha razão sobre tratar as pessoas bem. Imagine só, respeito funcionando melhor que medo, Katrina respondeu com um sorriso. Claro que brigavam, como quando Bernardo tentou vetar uma contratação que ela aprovara. Ele não tem experiência suficiente. Ele tem potencial, e eu sou responsável por essa decisão. Katrina manteve a voz firme. Ele está contratado. Bernardo tinha cerrado a mandíbula, claramente lutando contra o impulso de argumentar. Então respirou fundo. É sua decisão, mas se der errado, eu assumo a responsabilidade, como sócia. 3 horas depois ele voltou com café e desculpas. A contratação, aliás, se tornou um dos melhores funcionários da equipe. Agora, 6 meses depois de tudo, eles tinham encontrado um equilíbrio. Imperfeito, mas deles. Reunião com a construtora em 20 minutos, Katrina lembrou, verificando a agenda. Eu lidero ou você? Ela sorriu. Meses atrás, ele nunca perguntaria. Divide comigo? Parceria perfeita. A reunião foi bem, como sempre eram quando trabalhavam juntos. Eles se complementavam naturalmente. O pragmatismo dele balanceava o otimismo dela. A criatividade dela suavizava a rigidez dele. No fim do dia, quando o escritório esvaziou, Bernardo apareceu na porta. Tem 1 minuto? Sempre. O que foi? Ele entrou visivelmente nervoso. Mexia em algo no bolso. Evitava contato visual direto. Está tudo bem? Katrina perguntou, preocupação crescendo. Sim, não. Talvez. Ele respirou fundo. Senta, por favor. Ela sentou, o coração acelerando. Você está me assustando. Não é nada ruim, é só que... Ele finalmente a olhou. Esses 6 meses foram os melhores da minha vida. Você me transformou. Me fez querer ser melhor todos os dias. Bernardo. Deixa eu terminar antes que eu perca a coragem. Ele pegou a mão dela. Eu pensei em fazer isso de forma elaborada, com jantar chique e tudo mais, mas percebi que não é nosso estilo. Nosso estilo é real, honesto, mesmo quando é bagunçado. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O coração de Katrina parou. Então vou fazer isso do nosso jeito. Ele abriu a caixa revelando um anel elegante, mas simples. Katrina Ferreira, você aceita?
Você está me ordenando a casar com você? Ela interrompeu, lágrimas já escorrendo, mas sorrindo. Bernardo parou, processou, riu. Droga. Estraguei? Completamente. Posso tentar de novo? Por favor. Ele saiu da cadeira e se ajoelhou. Katrina, você gostaria, se estiver dentro dos seus planos de vida e tal, de considerar a possibilidade de talvez se casar comigo? Ainda está horrível. Você está dificultando de propósito. Estou, porque quero ouvir você falar de verdade. Bernardo segurou ambas as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Katrina, eu te amo. Você é minha parceira, minha igual, a pessoa que me faz acreditar que posso ser melhor. Quer casar comigo? Agora sim. Ela puxou ele para cima. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, depois a beijou com uma intensidade que tirou o ar dela. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Sabia que ia ser assim, Bernardo murmurou contra os lábios dela, que você ia me fazer trabalhar para isso. Sempre. É o que me mantém interessante. Você me manteria interessante só existindo. Katrina revirou os olhos, mas estava radiante. Quando você fica romântico, fica piegas. Culpa sua, me transformou em um homem melhor. Não, você se transformou. Eu só ajudei. Eles ficaram ali abraçados, o futuro se estendendo à frente cheio de possibilidades. Não seria perfeito. Eles ainda brigariam, ainda teriam desafios, ainda precisariam trabalhar em sua dinâmica, mas seria real. Construído sobre respeito, parceria e amor genuíno. Então, Bernardo disse depois de alguns minutos, como vamos contar para a equipe? Você quer fazer outro discurso dramático? Deus me livre. Uma vez foi suficiente. Katrina riu. Podemos só deixar eles notarem o anel. Mariana vai espalhar a notícia em 15 minutos. Perfeito, menos dramático. Você mudou mesmo. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Ela o beijou de novo, suave e doce. Mas ainda tem espaço para melhorias. Sempre terei. Mas com você ao meu lado acho que consigo. E olhando para aquele homem impossível que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, que tinha sido seu tormento e agora era seu futuro, Katrina sabia que era verdade. Eles conseguiriam. Juntos. Porque no final, amor verdadeiro não era sobre perfeição. Era sobre duas pessoas imperfeitas escolhendo todos os dias crescer juntas. E isso, Katrina pensou sorrindo, era mais do que suficiente. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.